Boa noite, queridos cursistas. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Hoje daremos continuidade à nossa disciplina de sistemas de irrigação. Os temas abordados hoje serão dimensionamento do sistema de irrigação, parâmetros para o dimensionamento de um sistema de irrigação, dimensionamento do sistema de irrigação por aspersão, dimensionamento do sistema de irrigação por gotejamento, manejo da irrigação e recursos hídricos e a legislação. Então vamos lá. Um sistema de irrigação, ele precisa de alguns parâmetros e medições que vão determinar a aplicação de água controlada uniformemente e na medida certa para as plantas. Esses parâmetros são evapotranspiração de referência, disponibilidade total de água no solo, capacidade total de água no solo, capacidade real de água no solo, irrigação real necessária ou lâmina líquida, irrigação total necessária ou lâmina bruta, turno de rega, taxa de aplicação de água do aspersor e o tempo por posição. Agora, vamos ver passo a passo de cada um desses parâmetros. A evapotranspiração de referência é a evapotranspiração da cultura grama, batatais, que cobre todo o solo em pleno desenvolvimento sem restrições hídricas e nutricionais. Ou seja, nessa situação, o vegetal ele está totalmente suprido de água. O cálculo da evapotranspiração de referência ela é fundamental para determinar de quanta água a lavoura perdeu para a atmosfera e, consequentemente, necessária para o balanço hídrico do solo. Então, existem também outros métodos, além da evapotranspiração da cultura grama-batatais, existem também outros métodos para se determinar a evapotranspiração de referência. São eles o método de Penman-Montet, que esse método ele requer dados meteorológicos facilmente obtidos com os equipamentos adequados, como radiação solar, temperatura do ar, umidade relativa e também a velocidade do vento. Temos também outro método que é através do tanque classe A. Esse método consiste no uso de um tanque de evaporação direta preenchido de água. A leitura nesse tanque ela é efetuada através da lâmina de água evaporada. Outro parâmetro é a disponibilidade total de água no solo. Ela é considerada uma característica importante do solo, pois se refere à água nele contida entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Encontramos esse parâmetro através da equação de disponibilidade total de água no solo é 10 vezes a capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente. O que vem a ser a capacidade de campo? A capacidade de campo ela ocorre quando todos os microporos do solo, ou seja, as partículas menores do solo, estão ocupados com água. E o ponto de murcha permanente ela é definido como conteúdo de água de um solo no qual as folhas de uma planta que nele crescem atingem pela primeira vez um murchamento irreversível. Outro parâmetro é a capacidade total de água no solo, que representa a quantidade total armazenada na zona radicular, que é calculada através da equação disponibilidade total de água vezes Z. O que vem a ser Z?
é a profundidade efetiva do sistema radicular. Então, para fins de irrigação, consideramos Z a profundidade do solo onde se concentra pelo menos 80% das raízes das plantas. Esses valores, eles são tabelados, serão mostrados aqui, a seguir, né? Então, o valor de Z para cada cultura, né? A profundidade efetiva das principais culturas, temos aqui a cultura do abacate, apresenta uma profundidade do solo, onde se encontra pelo menos 80% das raízes, de 60 a 90 centímetros. Então, nesse perímetro, ali concentra pelo menos 80% do sistema radicular para a cultura do abacate. Para o abacaxi, por exemplo, de 20 a 40% os centímetros ali do solo, é nessa região ali que concentra pelo menos 80% do sistema radicular da cultura do abacaxi. E assim por diante para as demais culturas. A capacidade real de água no solo. Ela representa uma parte da capacidade total de água, pois, do ponto de vista da agricultura irrigada, não interessa planejar a utilização da água até o ponto de murcha permanente. Ela é calculada através da equação capacidade real de água no solo é igual a capacidade total de água vezes F. O que vem ser F? F é o fator de disponibilidade de água no solo, né? Que ele é um fator de segurança para o irrigante, que tem como referência a umidade mínima a que uma cultura pode ser submetida sem afetar significativamente a sua produtividade. Então, assim, ela vem a ser aquela umidade mínima ideal para o desenvolvimento da planta. Não pode ser aquela umidade exagerada, porque às vezes a planta ela entra em estresse hídrico com exageros em água, né? Então, pelo menos a umidade mínima para poder, para o desenvolvimento daquela planta. Esse é o fator de disponibilidade. Então, como por exemplo, uma cultura que apresenta um fator F de 0,5, isso indica que devemos usar 50% da água disponível no solo para a manutenção daquela cultura. Então, quando F for de 0,3, significa usar 30% da água disponível, aquela água disponível no solo. O restante a gente completa, né, com a irrigação. Aí, no caso, seria para completar a água que será absorvida pela planta e o restante da água disponibilizada para a própria planta no sistema de irrigação. Então, a água disponível no solo para a planta, aí disponibilizamos o total para poder suprir a água no solo e o restante para suprir o ideal que a planta necessita para o seu desenvolvimento. Então, temos aqui alguns valores recomendados de fator de disponibilidade para algumas classes de culturas. Vamos pegar a primeira classe, que é banana, repolho, uva, ervilha, tomate. O fator de referência, o fator de disponibilidade, a faixa comum é de 0,2 a 0,4. O que isso quer dizer? Que 20% a 40% é a água disponível para ela no solo. Ela absorve aquela água disponível no solo. O restante a gente pode estar complementando com o sistema de irrigação. Então, a irrigação real necessária, ou lâmina líquida, ela representa o consumo real de água pela cultura expressa em lâmina d'água, a qual deverá ser adicionada ao solo para suprir a necessidade da planta. Ela é descrita através da equação, onde o IRN é a irrigação real necessária, em milímetros,
CC é a capacidade de campo com base em volume, centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo. A PM é o ponto de murcha permanente, centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo. DS é a densidade do solo em gramas por centímetro cúbico. Z é a profundidade efetiva do sistema radicular em centímetros. E F é o fator de disponibilidade. A irrigação total necessária. Ela representa a quantidade de água necessária para a planta. A eficiência de aplicação, ela representa todas as perdas que ocorrem durante a aplicação de água por toda a área. Ela varia de 65% a 90%, dependendo do método de irrigação utilizado. Então, ela é representada através da equação, né? Irrigação total necessária é igual a irrigação real necessária dividido por EA. EA vem ser a eficiência de aplicação, né? Então, o ITN é a irrigação total necessária em milímetros, o IRN é a irrigação real necessária em milímetros e o EA é a eficiência de aplicação média dos sistemas de irrigação representada em porcentagem. O turno de rega. Ele representa o intervalo de dias entre duas irrigações sucessivas. O turno de rega, ele é expresso em dias. Ele é calculado através da equação turno de rega igual a irrigação real necessária dividido pela evapotranspiração da cultura, né, o ETC. Os resultados obtidos através dessa equação, geralmente os valores ele representa para a gente fracionário. E como só podemos usá-lo como um valor inteiro, então quando calcularmos e aparecermos lá um valor fracionado, a gente arredonda para o valor inferior, como por exemplo, né, se a gente calcular e vier para a gente um turno de rega de 4,4 dias, a gente arredonda para 4 dias. A taxa de aplicação de água do aspersor, ela é expressa pela equação T é igual a vazão, né, que é aquela quantidade de água que sairá ali do nosso sistema, dividido por EL vezes EA. EL vem a ser o espaçamento entre as linhas e EA é o espaçamento entre os aspersores. Temos também o tempo por posição, né, o TP, que é o tempo que o aspersor vai permanecer numa posição para irrigar, né? Então, naqueles sistemas que a gente consegue mudar, né, o sistema de lugar, aí a gente faz esse cálculo para poder calcular o tempo que aquele aspersor vai permanecer naquela posição para poder irrigar determinada cultura. Ele é expresso pela equação, né? O tempo por posição é igual a ITN, que é a irrigação total necessária, dividido pela taxa de aplicação de água do aspersor, né? O TP, o tempo por posição, ele é dado para a gente em horas. O ITN é a irrigação total necessária, dada em milímetros. E o T é a taxa de aplicação de água do aspersor, dada em milímetros por hora. Bom, visto os parâmetros, né, então agora vamos entrar no dimensionamento do sistema de irrigação por aspersão, né? Então vamos ver agora passo a passo desses parâmetros. O objetivo, né, do dimensionamento de um sistema por aspersão é de suprir toda a necessidade de água da cultura onde a chuva é insuficiente ou inexistente, né? Como já vimos na aula passada, que é o objetivo da irrigação, né, que é fornecer a água ou suprir a água
para uma determinada cultura, para um determinado sistema de produção, para que a gente tenha a obtenção do produto final sem nenhum prejuízo para o produtor. Então, naqueles locais onde as chuvas não são regulares, né, ou até mesmo onde não chove mesmo, né, onde a situação é bem crítica, utiliza-se o sistema de irrigação, né, para estar levando adiante esse sistema de produção, ou até mesmo aqueles produtores que querem adquirir uma safra fora do tempo determinado, né, também utiliza o sistema de irrigação para estar levando adiante esse sistema de produção. Então, para a realização, devemos seguir rigorosamente alguns parâmetros, como o dimensionamento das tubulações, né, laterais em nível e principal, a altura manométrica e total e potência da bomba. Então, para dimensionar as tubulações, devemos observar as linhas laterais em nível, a linha principal, a altura manométrica total e a potência do conjunto motobomba, né? Então, para dimensionar uma linha lateral em nível, deve-se levar em consideração qual será o número de aspersores inseridos na linha total e qual a vazão de cada aspersor, né? Ou seja, quantos aspersores vamos colocar naquela linha lateral e qual será a vazão de cada aspersor. Tem que ser a vazão ideal para que não prejudique o desenvolvimento da planta, principalmente na fase de floração e frutificação. Devemos considerar também qual será a vazão total e qual o seu comprimento. E, após respondidas essas questões, damos início, então, ao dimensionamento da linha lateral. Para o dimensionamento da linha principal, ele é determinado por 3 pontos principais, que é a determinação em função da velocidade média permitida ao longo da linha, determinação tendo como base a perda de carga pré-estabelecida entre a primeira e a última linha lateral, e a determinação em função da análise econômica, que consiste em minimizar a soma do custo fixo anual da tubulação com o custo anual de perda de carga. Por isso que é tão importante e necessário conhecer os custos das tubulações e diferentes diâmetros e também o custo de energia, para instalar um sistema que, além de trazer para a gente, né, o benefício, o lucro, ele também seja viável, né? Então, a altura manométrica total, ela corresponde à pressão máxima que a bomba deve fornecer. O cálculo ele é feito através do somatório das alturas estáticas de recalque e sucção, as perdas de carga na linha e as pressões que são resultantes da diferença entre a pressão dos reservatórios de recalque e sucção. Então, aqui, essa imagem, ela mostra pra gente, né, a altura estática de sucção e a altura estática de recalque. O que vem a ser essa altura estática de sucção? Aqui onde está a setinha. Então, essa altura de sucção, ela é a altura em metros entre o nível dinâmico de captação e o bocal de sucção da bomba. Então, o nível dinâmico de captação e o bocal de sucção da bomba. Esse daqui é a altura de sucção. E a altura do recalque é a altura em metros entre o bocal de sucção, né, da bomba e o ponto de maior elevação do fluido até o destino final da instalação, né, que é o reservatório. Então, essa é a altura do recalque.
Então, né, ele é calculado através da equação, onde HMAM é a altura manométrica total, o HS é a altura geométrica de sucção, HR é a altura geométrica do recalque, HFLP é a perda de carga na linha principal e o PI é a pressão na linha principal. Então, por último, né, que devemos observar atentamente é a potência do conjunto motobomba. A definição da potência ou escolha de uma bomba centrífuga é feita essencialmente através de vazão de bombeamento e da altura manométrica total capaz de ser produzida pela bomba a esse caudal. Então, ela é calculada através da equação expressa aí, né, que pot é potência da bomba, é igual a Q, que é a nossa vazão, vezes, né, a altura manométrica, que foi calculada anteriormente, dividido por 75 vezes a eficiência da bomba. Né? Geralmente essa eficiência da bomba, ela vem do fabricante, né? Então fica mais fácil aí pra gente poder encontrar. Aí jogar esses resultados aí e vamos obter então a potência do conjunto motobomba. É o dimensionamento de um sistema de irrigação por gotejamento. Então, para dimensionar um sistema de irrigação por gotejamento, é necessário conhecer os seguintes parâmetros, né? A quantidade de água necessária, a evapotranspiração, a percentagem da área molhada, a irrigação total necessária. Então, veremos, né, cada um desses a seguir. Então, a quantidade de água necessária apresenta uma importância fundamental não só para o adequado dimensionamento do sistema, mas também para o agricultor. Através dessa informação, né, da quantidade de água que será necessária ali para o seu sistema de irrigação, através dessa informação, o agricultor ele poderá fazer um manejo racional de água, ou seja, ele poderá economizar o máximo de água ali no seu sistema, evitando aplicações de água em excesso ou em quantidades menores, né, em quantidades deficientes. Então, conhecendo essa quantidade de água que será necessária ali para aplicação no seu sistema de irrigação por gotejamento, ele vai estar fazendo todas as aplicações necessárias para a planta, nem a menos e nem a mais, mas sim as necessárias. Então, a quantidade de água necessária, ela representa a quantidade, a irrigação real necessária, né, que representa a quantidade de água necessária para a cultura. Ela é expressa em lâmina de água, porém poderão existir perdas por evapotranspiração da cultura e por isso devemos considerar a eficiência de aplicação do sistema. Então, ela é expressa pela equação, né? Irrigação real necessária é igual a irrigação total necessária vezes o EA, né? Que é a eficiência de aplicação dada em porcentagem. Então, os valores de eficiência de aplicação, eles dependem do método utilizado, das condições climáticas, das condições de operação e manutenção do sistema de irrigação utilizado. Então, nessa tabela, apresentamos os valores médios para os sistemas mais comuns, né? Os valores médios de eficiência. Então, para o sistema de irrigação localizada, né, a eficiência média é de 85% a 95%, para o pivô central é de 80% a 90%, para a aspersão convencional é de 75% a 85%, e para irrigação em sulcos é de 50% a 70%. Né? Então, percebemos aí, né, que
a eficiência média, né, no sistema de irrigação, o sistema de irrigação que apresenta uma eficiência média, né, menor de todos, comparados um ao outro, é a irrigação em sulcos. E a mais eficiente, que podemos considerar assim, seria a irrigação localizada, né? Por que seria essa irrigação localizada? Porque nela você molha o ponto desejável da planta, né? Que é ali próximo ao sistema radicular. Então você não vai estar desperdiçando água, né? Digamos assim. Então você vai estar fornecendo a quantidade de água necessária para aquela planta. Então, a evapotranspiração, sabemos que na irrigação localizada não se molha toda a área irrigada, o que implica na redução da evapotranspiração devido à redução da evaporação direta do solo. Então, né, a evapotranspiração, que seria a perda de água pela evaporação, né, ela é expressa em termos de lâmina d'água, evapotranspirada, e depende da percentagem de área molhada efetivamente pelo emissor. Sua determinação é feita por meio da equação, onde ETG é a evapotranspiração média na área, ETPC é a evapotranspiração potencial da cultura, e P é a percentagem de área molhada em relação à área total. A percentagem de área molhada é a relação da área total irrigada, e depende de alguns fatores como o espaçamento entre os emissores, a vazão do emissor, o tempo ou da lâmina aplicada por irrigação e também o tipo de solo. A percentagem de área molhada, ela é representada pela razão entre a área molhada e a representada pela planta. Na determinação do valor de percentagem de área molhada, tem-se duas situações para analisar, que seria, né, irrigação por gotejamento, como vemos na imagem a seguir, né? Quando se irriga uma faixa contínua de solo, o que é mais comum na irrigação por gotejamento, né? Nós vamos avaliar isso. O que seria mais comum? Aí temos aí uma irrigação por faixa contínua. E a outra situação a se analisar é a irrigação por planta, né? A formação de bulbos molhados. Observamos formação de bulbos molhados, né? Quando se irriga por planta, ou seja, não forma uma faixa molhada contínua, mas sim bulbos molhados ou áreas molhadas, como podemos observar na imagem representada. Então, temos a irrigação total necessária também, né, para esse sistema de irrigação, né, que pode ser determinada por períodos mensais, trimestrais ou para o ciclo da cultura, através da equação, onde ITN é a irrigação total necessária, dada em milímetros, o IRN é a irrigação real necessária, também em milímetros, e o EA, que é a nossa eficiência de aplicação do sistema, dada em porcentagem. Temos também aqui o tempo de irrigação por posição. Uma vez selecionado o emissor, utilizando o catálogo de fabricante, né? Quando a gente for escolher o nosso emissor que vamos utilizar no nosso sistema de irrigação, pode-se então determinar o tempo de funcionamento por dia. E temos também aqui o número de unidades operacionais, que é calculado através da equação, onde N, né, que é o número de unidades operacionais, é igual a TR, que é o nosso turno de rega, vezes NH, que é o número de horas de trabalho por dia, dividido por TI, que é o nosso tempo de irrigação por posição, né? É comum utilizar o NH, o valor de NH utilizado, é comum utilizar 24
horas. Temos aqui também a nossa vazão necessária, né, ao sistema, representada pela equação, onde Q é vazão de projeto, A é a área do projeto, o ITN, que é a nossa irrigação total necessária, o N é o número de unidades operacionais e o TI, que é o nosso tempo de irrigação em horas. Então, agora nós vamos entrar no nosso manejo da irrigação, que é outro fator importantíssimo, né, para o nosso sistema de irrigação, que é o acompanhamento, né, do nosso sistema, fazendo-se o manejo. Então, atualmente, uma das grandes preocupações dos produtores é quanto ao gasto de energia e, consequentemente, a quantidade de água para produzir uma cultura. Pois esses dois, né, tanto a energia quanto a água, são insumos importantes e o que mais encarece o bolso do produtor. Então, se não tiver esse acompanhamento do sistema de irrigação, ele poderá estar sendo onerado, principalmente nesses dois quesitos, além de outros, né? Então, né, o manejo de irrigação, ela é uma técnica que busca suprir a necessidade hídrica da cultura na medida certa, sem déficit e nem excesso, para se ter uma boa produtividade. Então, o manejo de irrigação, ele busca sempre suprir a quantidade ideal de água para o desenvolvimento da planta, para a produtividade da planta. Então, com a implantação de um programa de manejo de irrigação, o produtor ele terá à sua disposição tecnologia de ponta e operacionalidade, aumento da produtividade e a utilização adequada da água e energia, que são os fatores mais preocupantes aí para o produtor. Então, como fazer o manejo da irrigação? Os métodos de manejo de irrigação mais utilizados são aqueles baseados no solo, nos dados climáticos, nas condições da própria planta. E ainda podemos fazer combinações entre esses métodos utilizados. Em todo manejo de irrigação, o importante é determinar quando e quanto de água deve ser aplicado, né? Sempre um fator importante, a quantidade de água. Então, por isso é necessário o manejo, para a gente não estar nem aplicando a menos para a planta, que a gente vai estar prejudicando o nosso sistema de produção, e nem aplicando a mais, que além de deixar a planta, né, com um estresse hídrico elevado, né, com a quantidade exagerada de água que ela não precisa, a gente ainda vai estar desperdiçando essa água que poderia estar sendo utilizada em outro meio, né? Então, para o manejo de irrigação baseado nas condições de solo, temos que o controle da irrigação via solo, ela passa necessariamente pelo conhecimento de suas características, né, das características do solo. Os mais importantes são a água total disponível, que se refere à água presente no solo entre a sua capacidade de campo e o seu ponto de murcha permanente. A capacidade de campo, que é a quantidade de água que permanece retida no solo após ter cessado uma drenagem num solo que foi submetida a uma saturação por chuva ou por irrigação, e o ponto de murcha permanente, que é usado para representar a umidade abaixo do qual a planta não consegue se restabelecer, ou seja, a planta não consegue retirar a água, ocasionando a morte por secamento. Aqui na água total disponível, também, ela é considerada como uma característica importantíssima no manejo da irrigação. É considerada uma das características mais importantes para o manejo de irrigação, por esse fato, né,
de referir à água presente ali naquele solo, tanto no estado de capacidade de campo, de umidade e capacidade de campo, quanto no seu ponto de murcha permanente. Então, temos aqui um esquema didático da capacidade de água disponível, né, e a distribuição física no solo. Então, o que podemos observar aqui nesse esquema? O solo, ele pode apresentar poros de tamanhos pequenos, né, que são os microporos, e os poros de tamanhos grandes, que são os macroporos. Então, quanto maior for a quantidade de microporo, maior será a capacidade desse solo em armazenar água. Então, quanto maior for a capacidade, for a quantidade de microporos no solo, maior é a capacidade de reter a água, ou seja, maior serão os espaços vazios ali naquele solo, né? Então, dessa quantidade, a parte absorvida pela planta, ela é chamada de capacidade de água disponível, que é definida por dois limites de umidade, um superior que é a capacidade de campo e um inferior que é o ponto de murcha permanente. Se a umidade estiver acima da capacidade de campo, isso vai indicar que o solo ele se encontra saturado. Então, isso que devemos observar. Se o nosso solo tiver uma umidade acima da capacidade de campo, né, aqui, quer dizer que todos os espaços porosos naquele solo estão completos de água. Então, ele já se encontra saturado, né? Então, o manejo da irrigação com base na tensão de água é o método que utiliza como base o conteúdo de água retido no solo em determinada tensão, na qual a característica específica de cada solo. Essa tensão, ela está diretamente relacionada ao teor de umidade do solo. Então, aqui nesse gráfico, né, podemos observar aqui que à medida que vamos diminuindo a umidade no solo, essa tensão da água, ela vai aumentando, né? Então, por isso que é importante determinar a curva de retenção de água. Essa seria a curva de retenção de água para o solo que você vai estudar. Geralmente, essa curva de retenção de água, ela é determinada em laboratório. Então, o produtor, ele coleta as amostras de solo na sua propriedade, envia essas amostras para um laboratório de física do solo e lá eles determinarão a curva de retenção de água daquele solo. Então, o manejo da irrigação com base na curva de retenção, ele é feito de uma forma simples e prática. Cada cultura ele tem seu próprio potencial de água ou umidade limite. Então, essa tensão ela pode ser determinada em campo através do tensiômetro. Ele pode ser instalado no ponto onde se deseja fazer a medição que é próximo à planta. Temos aí o tensiômetro de vacuômetro e também o tensiômetro digital. Temos também aqui o manejo de irrigação com base nas condições climáticas, né? Com base em dados climáticos, que tem como objetivo determinar a evapotranspiração da cultura. Essa evapotranspiração da cultura, ela corresponde à água transferida para a atmosfera através da evaporação do solo e da transpiração da planta. É uma maneira bastante prática e barata de se estimar a evapotranspiração através do tanque classe A, que é um tanque circular de aço inoxidável ou galvanizado com diâmetro de 121 centímetros e uma profundidade de 25,5 centímetros. Geralmente ele é instalado
em uma superfície de madeira, né, um estrado, com uma altura do solo de 15 centímetros, né, da superfície do solo de 15 centímetros. O tanque, ele é cheio até uns 5 centímetros da bordadura superior, né, então, e deve-se observar para o nível não baixar mais que o ideal necessário, que seria de 7,5 centímetros. As medições, elas são feitas no poço tranquilizador, que é esse aqui, ó, que está, né, à nossa direita, esse que está aqui no tanquezinho. E depois ele é convertido para evapotranspiração de referência através da equação. Né, aqui através da equação, né, da evapotranspiração de referência, que SA é a evapotranspiração do nosso tanque classe A, e o Kp é o coeficiente do tanque. Só que no final, o que interessa pra gente é a evapotranspiração da cultura, né? Então, nós, para adquirir esse valor da evapotranspiração da cultura, a gente pega o valor adquirido lá da nossa evapotranspiração de referência, né, do tanque, e multiplicamos pelo valor de Kc, né? Kc cada cultura, que é o coeficiente da cultura, né? Kc é o coeficiente da cultura, e cada cultura ela tem o seu valor de Kc específico. Ela é função da variedade, do local, das condições de manejo e do estágio de desenvolvimento da planta. Então, o ciclo da cultura, ela é dividida em fases, né? Então, cada fase, ela assume um valor de Kc. Então, nesse gráfico aqui, nós podemos observar que o coeficiente de cultivo, né? O coeficiente da cultura, ele aumenta, né, no momento em que a planta gasta mais energia, que seria no seu crescimento e na sua reprodução. Então, cada planta ela vai apresentar um coeficiente de cultivo específico para ela, né, dependendo dos fatores anteriores que vimos. Depois, esse fator, né, no final, quando entra em senescência, na época de colheita, ele cai. Então, o manejo de irrigação com relação à estação meteorológica, nesse caso, o produtor só irá repor a lâmina de água correspondente à evapotranspiração da cultura. Então, só vai repor aquela água que a planta perder por meio do vapor, né? Então, uma estação meteorológica, ela é um local onde são efetuadas análises do tempo meteorológico por meio de instrumentos específicos utilizados para a previsão do tempo. Ela fornece dados de temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, direção do vento, pluviosidade, entre outros. E através de planilhas eletrônicas terá condições de se estimar a evapotranspiração da cultura. Temos aqui, né, uma imagem de uma estação meteorológica. Então, vemos agora o manejo baseado nas condições da planta. O potencial hídrico, ele pode ser uma ferramenta importante para se avaliar o déficit de água durante todo o ciclo da planta. Essa informação, ela é muito importante, pois ela vai indicar o momento ideal de se irrigar aquela planta. O único sistema prático e de qualidade disponível para estimar a tensão de água nas paredes celulares das plantas no campo é através da câmara de Schollander, né? Um equipamento chamado câmara de Schollander. Nela, o valor das tensões determinadas nos permitirá saber se a planta possui umidade ou se está em estresse hídrico. Aí ele vai nos permitir, né, o momento ideal para se irrigar aquela planta. Então, temos aqui a imagem da câmara de Schollander, né?
Aí aqui no segundo, colocando a folha, né, dentro do cilindro para se fazer a leitura. E aqui, né, a folha já dentro do cilindro está fazendo a leitura para aquela planta, né? Então, esse equipamento, ele é muito sensível à detecção de efeitos edafoclimáticos. Então, né, deve-se evitar fazer leituras em horários de temperaturas elevadas. Então, agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre os recursos hídricos, né? Então, o Brasil, ele vem elaborando desde o início do século passado legislações e políticas públicas que buscam valorizar seus recursos hídricos. Por que, né, a busca por elaboração dessas leis? Porque o uso racional e descontrolado dos recursos hídricos, além do problema com a poluição, faz com que as autoridades competentes envolvidas com o meio ambiente tenham uma preocupação muito grande com relação a isso. Então, eles vêm desenvolvendo instrumentos para preservar esse nosso bem natural. Porque o recurso hídrico, ele não é ilimitado, ele é limitado. Então, se não cuidarmos, um dia ele vai acabar, né? Então, através de leis, né, através de multas, né, talvez consigamos, né, preservar esse nosso bem natural. Então, dentre os instrumentos, né, de preservação que eles vêm desenvolvendo, né, estão a cobrança pela utilização desses recursos hídricos, a educação ambiental e legislações ambientais, que hoje temos muitas leis ambientais, né, que, se não cumpridas, elas têm uma multa gigantesca, né? Eles não têm dó mesmo, eles dão uma multa que onera o bolso mesmo ali do cidadão, né? Então, quando diz, né, mexeu no meu bolso, aí eu acordo, né? Então, aí eles tiveram, né, que começar a fazer essa cobrança para a gente começar a cuidar mais dos nossos recursos hídricos. Existem várias leis, né, com relação aos recursos hídricos, né? Mas eu vou aqui citar apenas duas, né, que é mais ligada à utilização de água para irrigação, né, que é o nosso foco aqui. Então, temos a Lei 9.433 de 1997, né, que a promulgação dessa lei, ela consolidou um avanço na valorização e na valoração da água, fazendo surgir instrumentos básicos da gestão de recursos hídricos, como o plano de recursos, outorga de direito do uso da água, cobrança pelo uso da água, o enquadramento dos corpos d'água e o sistema de informação sobre recursos hídricos. Entre os nossos planos de recursos hídricos aqui, ele consiste em planejar a utilização dos recursos hídricos compatível com o período de implantação de seus programas e projetos, e o outorga, ele tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efeito efetivo do exercício dos direitos de acesso aos recursos hídricos. Então, o outorga, ele, né, aqui descrito na nossa lei 12.787 de 2013, né, no artigo 23, né, que é a utilização de recursos hídricos por projeto de irrigação, ele dependerá de prévia outorga do direito de uso de recursos hídricos concedido por órgão federal, estadual ou distrital, conforme o caso, né? E quem concede esse outorga, né? Depende da localização e da natureza de cada bacia ou corpo d'água. Ela pode ser emitida pelos estados nos casos de águas subterrâneas, rios, lagos, reservatórios e açudes, que tenha sua nascente ou sua foz dentro do território de cada estado, ou sob domínio da União,
né, quando for rios e lagos que fazem divisas entre estados e outros países, e também reservatórios e açudes constituídos e administrados pelo Poder Federal. Então, o outorga, ele é emitido por quem? Pela Agência Nacional de Água, né, a ANA. Se vocês entrarem no site lá, vocês lá apresentam um formuláriozinho. Se vocês tiverem interesse, eu posso até disponibilizar para vocês depois de como os processos, né, que a gente deve seguir para fazer a emissão desse outorga, né? E lá na sala também eu coloquei um videozinho educativo, né, que eu tirei lá da Agência Nacional de Água, falando sobre o outorga para vocês entenderem melhor, né? Quem precisa fazer, como é feito, esse tipo de coisa. Então, pessoal, por hoje é só, né? Qualquer dúvida, qualquer colocação, estou aí à disposição. E assim encerramos a nossa disciplina de sistema de irrigação e até a nossa próxima disciplina, né, na semana que vem, se Deus quiser. Então, fiquem todos com Deus e bons estudos.